Olá pessoal, dessa vez as coisas começam a mudar de rumo e o Moro já mostra fragilidade, o que significa que o Moro pode cair. Aquela estratégia que estava sendo armada para alguns dias atrás de começar a prender jornalistas, tentar de todas as formas articular para reverter a situação, ela já começa a se demonstrar cada vez mais concreta. E a explicação disso é muito simples. Há pouco tempo atrás, o Sérgio Moro era juiz federal. Como juiz federal, ele tinha vitalicidade. Agora, na situação de ministro da Justiça, se ele cai, ele vira uma pessoa comum. Se ele vira uma pessoa comum, ele automaticamente já pode estar nas garras da justiça e pagar pelo que fez. O Moro perde completamente o poder institucional se ele cair, o que significa que o Moro não vai cair assim tão fácil, ele vai tentar cair atirando. E tem um outro ponto. O Moro e o Bolsonaro estão conectados. Isso porque não existe Bolsonaro sem Moro, assim como não existe Moro sem Bolsonaro. Porque Moro, como ministro da Justiça, só se sustenta enquanto se sustentar o governo do presidente Bolsonaro. Assim como Bolsonaro, como presidente da República, depende do Moro não condenado, depende do Moro não declarado suspeito, depende do Moro junto com ele. Isso porque, se o Moro é declarado suspeito, automaticamente as eleições de 2018 passam a ser percebidas tanto pelo Brasil quanto pelo resto do mundo como eleições fraudadas. Da mesma forma, se o Moro cai, o Bolsonaro perde uma coisa que ele precisa muito nesse momento, que é manter a sua popularidade. O Bolsonaro está só derretendo na opinião pública e esse Bolsonaro que está só derretendo precisa manter sua popularidade com o argumento de luta contra a corrupção, que acaba convencendo ainda algumas pessoas. Agora, vejam o cenário dentro do qual é possível perceber que o Moro pode sim tentar cair atirando. O Bolsonaro tem a pior avaliação desde Collor, aponta Datafolha. Eu não estou entrando em questão se o Bolsonaro é ou não é mal avaliado e se a Datafolha é ou não é crível. Isso porque os eleitores do Bolsonaro fazem piada com os institutos de pesquisa. Uma coisa muito simples, basta você perguntar para você mesmo qual expectativa que você tinha a respeito do governo Bolsonaro e o que tem acontecido. Qualquer eleitor do Bolsonaro sabe que se ele continua nesse momento apoiando o Bolsonaro, ele já está passando vergonha porque as coisas estão dando erradas. E essa coisa de falar que, não, o cara está lá só há 6 meses, vamos esperar, isso também não se sustenta. Isso porque nenhuma pessoa teria coragem de colocar uma pessoa como gerente da sua empresa, dando prejuízo por 6 meses e depois falar simplesmente, espera um pouquinho mais, foram só 6 meses. Então, nesse cenário, tanto o Bolsonaro como o Sérgio Moro já começam a perceber que o bicho está pegando. Isso porque a popularidade caindo, a opinião pública mudando, eles tornam-se cada vez mais frágeis. E aí a gente tem elementos que mostram uma possível tentativa do Sérgio Moro de reprimir essas possibilidades de queda. Então, o Moro vai se afastar do cargo de 15 a 19 de julho. Junto com esse afastamento, um pedido de férias do Sérgio Moro, a gente tem outro elemento muito interessante, que é o site, o Good Citizen, que é o antigo site, uma versão atual do site daquele grupo americano extremamente racista, de hegemonia branca. Agora a gente tem essa versão que é o antagonista. Ele diz que Moro o site anuncia que a PF fará prisões na Vaza Jato. O que a gente consegue avaliar a partir desses dois elementos? O primeiro elemento, o Moro pedindo férias. O segundo elemento, prisões na Vaza Jato. Significa que o Moro pode fazer uma tentativa de utilização das instituições de poder para prender pessoas, uma coisa que vai ser completamente ilegal se a gente vai à Constituição brasileira e observa que o jornalista tem essas prerrogativas de fazer o que o Intercept está fazendo. Então, na prática, o Moro pode estar tentando a seguinte coisa: eu vou lá para os Estados Unidos de férias e lá dos Estados Unidos eu observo qual vai ser o resultado. Isso porque, pessoal, se o Moro tenta fazer prisões na Vaza Jato, se o Moro tenta calar a boca dos jornalistas através da repressão, ele vai estar cometendo ato manifestamente ilegal, o que significa que ele pode sim ser ouvido pelas polícias ou forças armadas, como ele pode não ser ouvido. Existe uma divisão dentro das forças armadas, existe uma divisão dentro da Polícia Federal.
O que significa que, olha, na tentativa de dar um golpe, porque obviamente, se eles vão realmente tentar fazer prisão de jornalistas por causa do trabalho dos jornalistas ser incômodo a eles, obviamente eles estarão cometendo crime. Cometendo crime, eles podem ter as ordens aceitas ou não. Isso porque o funcionário público, ele tem direito de recusar as ordens que são manifestamente ilegais, o que significa que numa tentativa de prender os jornalistas do Intercept, ordem manifestamente ilegal, pode acontecer uma recusa tanto da Polícia Federal como numa tentativa de endurecer o regime e partir para um golpe militar, parte dos militares podem não concordar. Essa incerteza que existe na cabeça do Sérgio Moro pode fazer com que o Sérgio Moro observe isso de fora do Brasil nesse período de férias. Então pode ser que do dia 15 a 19 de julho, o Sérgio Moro, de fora do Brasil, observe uma tentativa de golpe e decida voltar para o Brasil se o golpe der certo ou ficar fora do Brasil caso o golpe der errado. Por quê? Porque se o bicho começa a pegar para o Sérgio Moro, realmente a única opção que vai ter vai ser o Sérgio Moro cair e enfrentar a justiça pelas ilegalidades que ele cometeu. E se ele cai do Ministério da Justiça, a coisa fica bem mais difícil para ele conseguir usar poder institucional para se segurar hoje. O que segura o Sérgio Moro no Ministério da Justiça é sua popularidade. A sua popularidade com a do Bolsonaro caindo. E aí a gente tem uma situação que é a derradeira, que é a questão do Brasil e do mundo começar a acreditar no fracasso econômico do governo Bolsonaro em termos de aprovação de reformas. E essa é talvez a parte mais importante dessa brincadeira. Porque, veja bem, o que sustenta o governo Bolsonaro? A única coisa que sustenta o governo Bolsonaro é a predisposição do governo Bolsonaro no sentido de fazer as reformas. Isso porque, em termos práticos, o governo Bolsonaro já iniciou o primeiro trimestre gerando 1.300.000 desempregados. Na sequência, o governo Bolsonaro conseguiu causar também, nesse primeiro trimestre, uma redução no PIB de 0,3%. A expectativa de crescimento econômico cai toda semana, o que significa que na prática qualquer pessoa que consiga perceber qual foi o desempenho do governo Bolsonaro do início até agora sabe com certeza que nós estamos já vivendo um cenário de recessão, ou seja, esse ano é um ano morto na economia brasileira e a única coisa que sobra para as grandes empresas para terem aquele gostinho de que alguma coisa eles conseguiram ganhar é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência está tendo o texto completamente alterado, ou seja, o Paulo Guedes não conseguiu impor a sua reforma da Previdência. O que significa que o governo Bolsonaro ele não está sendo útil para ninguém. O governo Bolsonaro não está sendo útil para o mercado, o governo Bolsonaro não está sendo útil para os banqueiros, porque ele não está conseguindo aprovar a reforma da Previdência, e muito pelo contrário, o governo Bolsonaro está quebrando empresas, o governo Bolsonaro está atrapalhando o mercado. Se esse governo que está atrapalhando o mercado se mostra ineficiente e extremamente ineficiente para aprovar a reforma da Previdência, qual a justificativa da continuidade desse governo Bolsonaro? Agora, olha que interessante, Maia já começa a tirar qualquer mérito da aprovação da reforma da Previdência do Poder Executivo. Maia, aprovação de reforma será vitória do parlamento, não do governo. Pergunta básica. Se o governo Bolsonaro não é mais necessário para os banqueiros, para os grandes empresários, se o governo Bolsonaro não é mais necessário para gerar lucro para os ricos, para que serve o governo Bolsonaro? Nesse cenário de um governo Bolsonaro completamente inútil para o poder financeiro, um governo Bolsonaro que tem a pior avaliação desde Collor, isso numa pesquisa da Datafolha, e num governo Bolsonaro em que o ministro que está sob ataque já declara que vai passear do dia 15 ao dia 19, a gente já pode começar a confiar que ele vai sim fazer uma tentativa de cair atirando, e essa tentativa de cair atirando pode ser obedecida como sendo uma espécie aí de novo golpe institucional, novo golpe militar, se for a partir das Forças Armadas, ou um golpe contra o jornalismo brasileiro, se vier a partir da Polícia Federal. Mas o detalhe é o seguinte, nem o Moro tem certeza que a Polícia Federal vai realmente ter coragem de causar aí esse grande transtorno, porque hoje o chefe da Polícia Federal, que desobedeceu a ordem judicial para obedecer o Moro, ele já começa a passar aperto, porque ele desobedeceu uma ordem judicial para obedecer o Moro. O Moro está derretendo. Pergunta básica, será que outras pessoas da Polícia Federal
vão acreditar que o Moro vai continuar com esse poder todo para segurar a onda? Ou seja, será que o delegado que vai receber a ordem de sair fazendo prisão de jornalistas, será que ele não vai pensar, é melhor eu ficar do lado da lei do que do lado do Moro, porque o Moro está derretendo? Da mesma forma, será que a parte das Forças Armadas que está com Bolsonaro vai acreditar que vale a pena abraçar o golpe do lado do Bolsonaro? Eu sei que a gente está vivendo uma situação de muitas incertezas. Na hora que parece que está tudo resolvido, vem um novo respiro do lado do golpe, eles continuam sobrevivendo um pouco mais, mas uma coisa é real. Nesse momento a gente percebe queda na popularidade, um desespero do Sérgio Moro, uma tentativa de prender jornalistas pelo exercício do jornalismo, e tudo isso num cenário dentro do qual o governo não consegue aprovar as reformas, ou seja, ele torna-se inútil para os bancos, e dentro do cenário também em que o parlamento começa a disputar o protagonismo das reformas. Isso já aponta para uma possibilidade muito grande de derretimento e queda do Sérgio Moro. A pergunta básica agora, nesse momento, é muito simples. Nós temos um governo que só quer saber de reforma da Previdência. Nós temos uma elite que só quer saber de reforma da Previdência. Será que teriam coragem de declarar o Moro suspeito e automaticamente declarar as eleições de 2018 fraudadas? Isso pode impactar, inclusive, na legitimidade do presidente e do parlamento para aprovar a reforma da Previdência. E essa mensagem do Maia é uma tentativa de desvinculação. A gente já consegue perceber que, como o Bolsonaro já começa a ficar cada vez mais ilegítimo por causa da suspeição do Moro, o parlamento já começa a deixar bem claro que a reforma da Previdência não tem nada a ver com o Bolsonaro. O que também mostra que dentro do parlamento já existe um consenso que os dias do Bolsonaro já estão contados. Então, pessoal, muito obrigado. Se inscreva aí no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa, isso no YouTube, e me acompanhe também no Facebook. Lembrando que eu fui proibido drasticamente de falar sobre políticas no Facebook, sobre política no Facebook, então por isso que vocês não estão vendo meus vídeos sobre política por lá. Muito obrigado e até mais.